é, né? Então ele veio para quem é doente. Quem é doente? Todos nós somos, né? Todos nós temos. Seja aquele irmão que cresceu na igreja que, né, graças a Deus, sempre teve a proteção de Deus e o mal não imperou sobre a vida dele, porque não é Deus que quer trazer o mal para que nós sejamos, né, possamos nos aproximar dele, para que nós tenhamos um testemunho, né, lá na frente, né? Quem gera o mal na nossa vida é o inimigo, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, reunidos em Teu nome, Senhor. Para Te agradecer, Senhor, para interceder e para aprender da Tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. E que possamos passar aos outros que vão ter a oportunidade de ouvir, de assistir, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que nós poderemos obter de Ti, Senhor. Aquilo que nos é dado, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Devemos confiar no Senhor, todos os nossos atos e atitudes, e seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoa cada um desta manhã, Senhor, que vai participar, e aqueles que também, por um motivo ou por outro, não puderem participar, Senhor. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém. Parou aqui no Lucas 5, né? E 12. A cura de um leproso, Foi. cura de um Cura do paralítico. paralítico Cafarnaum. Vamos ler do 12 até o 26. Se não me falha meus olhos, é 26. É. É isso mesmo. Quer que eu leia, ou a dona Lucinha quer ler? À vontade. Vocês aqui mandam, mas se quiser eu leio. Posso ler. Vamos começar. A cura de um leproso são duas curas, né, Fábio? Cura de um leproso e a cura do paralítico de Cafarnaum. Vamos começar. Em nome de Jesus, santa palavra, a santa palavra. Aconteceu. Oi? Então a senhora leu. Eu leio até o 16, seu Mário, e o senhor lê para frente, a cura do paralítico, né? Combinado. Combinadíssimo. Vamos lá, começar, em nome de Jesus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Aleluia. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Muito bem. A cura do paralítico, o 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e em virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico
e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a ruajar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: aos teus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficavam maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios do temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa primeira passagem aqui da cura do leproso, eu tive a oportunidade de ser abençoado por Deus quando um dos meus filhos na fé estava internado no hospital aqui em Diadema. Eu não o conhecia. Conheci a esposa dele, que era cliente da loja, e ela chegando lá me visitar para comprar umas linhas e alguns acessórios. Falou que seu marido estava internado entre a vida e a morte. Havia dado um AVC nele, um derrame. E ele estava no hospital internado. E eu senti no coração de visitá-lo. E eu falei para ela: me dá o endereço, me dá o nome dele, que eu vou lá fazer uma visita para ele no hospital. E assim sucedeu. Eu fui. Quando lá cheguei, eu não conhecia ele, mas me aproximando do leito dele, vi que ele estava entubado e falei: Olha, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. E se você crê na palavra que eu vou ler para você hoje, aqui, agora, Deus vai tirar você daqui. Dentro de uma semana, você vai estar na sua casa. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que você não pode falar, você pode responder, mas você só aperta a minha mão. Já quando estava falando, Fábio, esse senhor, as lágrimas começaram a sair dos olhos dele. Ele já estava sentindo a presença de Deus naquele lugar. Ele já estava sentindo que algo sobrenatural estava acontecendo. Esse homem até então era um ímpio, não conhecia nada de Deus, mas ele sentiu que alguém estava ali em nome de Jesus e poderia mudar a situação dele. E eu falei para ele assim, exatamente o que está escrito aqui, eu li essa palavra para ele. Queres ser limpo agora? Só aperta a minha mão. Esse homem com lágrimas nos olhos apertou minha mão. E eu falei: ser limpo agora, em nome de Jesus. Você aceita-o como seu único suficiente Salvador?
Você recebe no seu coração? Só aperta a minha mão. E as lágrimas enchendo os olhos dele, ele apertava a minha mão. E eu fiquei alegre com aquilo, sabe? Falei, pois Deus vai te tirar daqui. Em uma semana você vai voltar para sua casa para servir ele. Você quer servir a Jesus? Ele apertou minha mão. Falei, glória a Deus. Irmão, vocês não sabem. Ele estava com 64 anos na época. Hoje ele está com 80. Eu tive esses dias na casa dele. Acho que 84, 85 anos. É o meu primeiro filho na fé. Ele já me deu muitos netos, viu? Hoje ele é capelão. O nome dele é José Marge. Mas é interessante, viu, Matos? Eu não posso esquecer dessa palavra na minha vida, porque eu sei que ela foi um dos primeiros milagres que Deus me usou para levantar uma pessoa do leito. Eu estava à beira da morte. Que essa palavra fique no coração de cada um de nós, amados. Eu quero dizer a vocês, lembrar a vocês, que nós somos instrumentos na mão de Deus, prontos a ser usados. Nós só precisamos estar na posição. Nós só precisamos ter a palavra dentro do nosso coração. Nós precisamos ter a disposição de ir onde Deus colocar no nosso coração para a gente fazer a obra. Porque as pessoas estão carentes, estão necessitadas. Quantas pessoas estão nos hospitais aí passando por perrengues, né? Que não conhecem a Deus. Mas é o momento, é o momento. Quando você souber de alguém, de algum parente, algum amigo, ou até inimigo, ou desconhecido, não importa. Mas se você souber de alguém e Deus tocar no seu coração, vai. Vai que Deus vai te usar. Vai que Deus vai te usar. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Tomás. Ontem a pastora trouxe uma palavra que está muito de encontro com isso aqui. Eu falei, nossa, ontem, né? Eu vou levar amanhã para os irmãos, porque eu achei muito interessante. Aí vem a palavra justamente sobre isso. A pastora é uma missionária, né? Ela estava em missão na África e ela chegou numa aldeia lá e, e tinha uma senhora que era cega e também não andava. E ela foi orar para essa senhora, né? Tava com o pessoal ali, todo mundo orando. E começou a orar para a senhora. Ela começou a sentir a presença do Espírito Santo ali, né? E a pastora falou para ela, falou, mas a senhora que faz mata umas galinhas aqui, faz uns sacrifícios aqui, a senhora tá sabendo, né? Não, eu faço, e tal, né? Por causa disso, aquilo, e tal. Você, mas a senhora sabe que a senhora não precisa, né? Porque Jesus Cristo já fez o sacrifício que era necessário, né? E aí começou a explicar ali, né? O evangelho para a senhora ali e tal. A senhora começou a se quebrantar. E aí ela descobriu que a senhora era a feiticeira da aldeia ali, né? Então ela era, né, a mulher ali que fazia feitiçaria naquela aldeia. E aí a mulher aceitou Jesus, né? E aí ela falou, a senhora crê que, né, que a senhora pode enxergar, né? Ela falou, eu creio. Aí a mulher falou, fez uma oração para ela, falou, fiz uma oração simples, não foi uma oração, né? Assim, uma oração simples, né? De crente, né? Oração de quem, né? Quem tem poder é Cristo, né? E ela fez a oração ali, a mulher começou a olhar para baixo, olhava para os lados, olhou, né? Nossa, vocês são tudo branquinho, porque ela estava na África, né? A senhora, né? Ela não enxergava, né?
Falou, nossa, vocês são tudo branquinho, né? Daí a mulher deu umas pescadas assim e falou, nossa, eu tô vendo, tô enxergando, né? Tô enxergando. Aí a mulher virou né, a mulher virou para ela e falou assim, ela falou que ela estava sentada assim, né, conversando com a mulher, né, porque a mulher não conseguia andar, né? Aí ela virou para a mulher e falou assim, a mulher virou para a pastora e perguntou para ela, se você me fez enxergar, se Deus me fez enxergar, será que ele me faz andar também? Aí a pastora disse que Deus levantou e falou, levanta e anda, né? Sua fé te curou. E a mulher levantou, e não só levantou, mas começou a pular, dançar, começou a pegar fogo ali, o Espírito Santo. E a aldeia Caramba, inteira viu aquilo. E aí a aldeia inteira se converteu, batizou a aldeia inteira. eu Imagina como creio, Deus usa, né? E como Deus faz as coisas. Então, assim, criou uma eu creio. situação na vida daquela mulher, né? Na vida da aldeia, né? Em um Sim, evento assim que converteu todo mundo. E aí o pastor da região ali tinha uma igrejinha pequena, depois ligou com a pastora reclamando. Falou, ó, só deu uma reclamação. Não tá cabendo. Na igreja. Agora a gente tá fazendo 2, 3 turnos, porque não tá cabendo na igreja, né? é, Olha que benção, né? glória a Deus, né? Que bom, que bom, que bom. Esse é o Agora nosso a gente vê Deus. nessa palavra a coisa mais linda, né? Aqui, ó. É que Hoje tem quando. bastante. A Dona Marineide está aqui conosco. Oh, glória. Eu vou dar só para poder dar oportunidade a todo mundo, né, de falar. O que me chama muita atenção, né, tanto na cura do leproso quanto do paralítico, é a fé. Porque antes dos milagres acontecerem, os milagres da cura, né, do cego, do paralítico, é a fé. A fé em Jesus Cristo, né? Como esse paralítico, ele contrariou todas as leis, né, de Moisés a respeito da lepra, né, que a gente vê lá no livro de Levítico, né, sobre a lepra, que a pessoa não pode tocar porque senão fica impuro. Mas esse homem não se incomodou e veio a Jesus, em humildade, em submissão e, sobretudo, em fé. E é onde Jesus disse: tu quer ser curado? Ele diz: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Então ele professou ali a fé. Primeiramente vem a fé, para depois vir os dons do Espírito, né? Cura, palavra de revelação, profecia, etc, etc. Os dons do Espírito, que não são os frutos do Espírito. Dons é uma coisa, o fruto é outra coisa. Então, esse homem diz: quero, eu quero. Pois então, pronto, seja limpo, seja curado. Então, assim, aí a Sim, gente vê, nesse caso, o que me traz assim, ao meu coração, resumidamente, se a gente tocar em Jesus, a gente vai fazer as mesmas maravilhas que ele fez. A gente vai, se a gente, basta o toque em Jesus para a gente ser curado das nossas lepras, lepra emocional, lepra espiritual, e a lepra física não significa só as feridas, a lepra em si, mas de todos os males, é o toque em Jesus. É a coisa mais importante que eu vejo aqui na cura do leproso. Passando para a cura do paralítico de Cafarnaum, é a fé. Dois tipos de fé. A fé do próprio paralítico e a fé dos amigos. E a fé dos amigos foi mais extensiva, porque foi a fé em Jesus e o amor ao próximo, demonstrado aqui nesse capítulo, nesse trecho aqui da cura do paralítico. Porque se esses amigos deles não tivessem a fé em Jesus, eles jamais teriam feito esse esforço de colocar o paralítico ali por cima do telhado e tudo mais para poder Jesus curar. E a própria fé, e aqui Jesus operou 2 milagres assim, imensos. Primeiro de perdão dos pecados dele, do paralítico. Foi o primeiro milagre, que esse aqui é o mais importante, é o milagre da salvação. E depois é a cura. Então, é por isso que eu digo, esses dois trechos, tanto do leproso quanto do paralítico, é a condição sine qua para que tudo aconteça, é a fé. É a fé em Jesus, é o toque em Jesus. E depois, o resto vem por acréscimo. Tendo a fé, aquela fé genuína mesmo, eu creio que vai ser assim. Porque o meu Jesus pode, como ele mesmo disse, se crê em mim,
fará maravilhas até maiores do que a que eu fiz, do que a que eu faço. E aí a fé, que me chama muita atenção. E o amor ao próximo, nesses dois casos, nesse trecho aqui do paralítico. Porque eles tiveram a fé e tiveram amor a este amigo, a ponto de fazer esse sacrifício todinho para colocar o rapaz lá. E a obediência desse, levanta-te, vai, toma tua cama e anda. É a obediência também, é o que me traz. É isso, gente. Gostoso também ver ali Jesus falando, né, que o que mais importa são os nossos pecados, né? E ele vai e fala, olha, seus pecados estão perdoados, né? E é assim, acho que da outra vez a gente até falou, né, que é o senso de humor, né, de Deus, né? Pois Jesus via seus pecados, ele veio para andar, né? Ele queria andar, né, o é. paralítico ali, Aí, né? pronto, Fábio. Aí Jesus mostra que antes dele andar, antes dele ser curado, os pecados dele são perdoados, porque esse é o maior milagre que nós podemos contemplar. É a salvação, é o milagre da salvação através do sacrifício de Jesus. O resto vem por acréscimo, desde que a gente esteja sempre tocando as vestes de Jesus, desde que a gente esteja na posição, como o seu Mário falou no começo. É preciso que a gente esteja na posição de servos mesmo, e não de esse negócio de título, de coisa, nada disso. Isso não existe no currículo de Deus, mas existe um coração quebrantado, cheio de fé. E aí ele faz maravilhas mesmo. É isso. Claro que Jesus sabia que o paralítico queria andar, né? Aí Jesus foi lá e falou, deixa eu brincar com esses fariseus aqui, vai. Ó, vou te passar uma lição, né? Então, ó, seus pecados estão curados, né? Agora você pode ir para casa. E aí os fariseus, né? Com o coração ali, né? Como assim? Quem é esse para poder perdoar? Ah, vocês não acreditam? Então, então levante e anda, vai. Pega sua caminha e vai embora. Meu Deus, né? Mas aí que tá, né? A pessoa tem que procurar, né? Eles procuraram, eles foram ao encontro de Jesus. Então, o que que Deus quer de nós hoje? O que que Deus quer do pecador? Que o busque e vá na sua direção. Se você for buscar a Deus, certamente Ele vai fazer algo por você. Porque Deus não despede ninguém sem dar o devido retorno. Deus, Ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a pessoa tem que decidir, ela tem que decidir dentro dela, buscar a Deus, ir ao encontro de Jesus. Se você decidir ir ao encontro de Jesus, se você tomar uma posição na sua vida, uma decisão, certamente teus pecados serão perdoados. Como Jesus fez com esse homem aqui, teus pecados são perdoados. Pega a tua cama e anda, vai, segue em frente. Então isso aí é maravilhoso, isso é uma coisa, é um exemplo a ser seguido por todos. Mas para a pessoa conhecer isso, ela precisa conhecer a palavra. E alguém tem que falar para ela. Ela tem que ouvir, né? Porque a fé, tudo isso que nós estamos falando aqui, vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Bom dia, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Pensa, Pai, Deus abençoe. Bom dia. Deus te abençoe. Bom dia, Ruth. Deus te abençoe, Ruth. Deus te abençoe, Tamires. Deus te abençoe, Marinete. Bom dia. Estamos juntos aqui, minha filha. Fala Vamos. alguma coisa, quero ouvi-las. Amém, Mari. Deus abençoe também. Amém. Tudo na paz. Bom dia, na paz. Bom dia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, você. Vamos à vocação de Levi aqui? Amém, seu Mário. Quer ler pra gente? James, não tem algo a falar sobre esses dois textos? Antes de Obrigado. prosseguir? Não, acho que podemos seguir. Podemos? Então vamos. Dona Marineide, Ruth, Tamires, não estão podendo falar, não sei. Quer ler, meu filho, aqui a vocação de Levi?
Posso ler sim. Primeira hora. Lê até o final, Jane. É mesmo. Terminar o capítulo, né? Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. E algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? E Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Comentar, Jane. Você tá por gente? São três passagens diferentes, né? Primeiro fala ali quando Jesus chama Levi, né? Que depois é Mateus, que escreveu o Evangelho. É interessante que Levi atendeu prontamente ao chamado de Jesus, né? E engraçado como depois Jesus fala aqui, né? Que ele veio para os doentes, né? Certamente Levi aqui, ele por ser cobrador de impostos, ele se sentia um doente. Ele se sentia um traidor aqui do seu povo, né? Levi era judeu e Levi era um cobrador de impostos, que era uma das pessoas mais odiadas, mais acusadas da sua sociedade, né? E tem algumas características aqui que nos ajudam a entender um pouquinho esse contexto, que os judeus, eles são um povo que tem por característica se ajudar, serem unidos, serem fiéis uns aos outros, né? Eles se ajudam, inclusive, embora tenham suas diferenças entre eles, né? Mas eles são um povo muito unido ali. E um cobrador de impostos no povo deles era uma traição muito grande, né? E Levi se tornou, devido ao seu talento, né? Ele era bom com números, ele se tornou ali um cobrador de impostos. Então ele era odiado por todos.
ele também era bem sucedido devido a essa a sua função, que era muito bem remunerada. E a Bíblia não fala que ele lesava ninguém, né? Mas ele se sentia mal, porque lesava no sentido de ser corrupto, né? Porque a maioria dos cobradores de impostos era corrupta. Como é que funcionava, né? Quando Roma tomava uma cidade, ele escolhia alguém ali que geralmente conhecia as pessoas e colocava essa pessoa para fazer a cobrança dos impostos ali. Roma determinava um valor a ser recolhido mensalmente ou semestralmente, não sei como é que funcionava na ocasião aqui, nesse detalhe, mas e se a pessoa recolhesse mais do que Roma exigia, poderia ficar com ela. Isso era um tipo de corrupção, mas era feito vistas grossas aí pelo imperador, por César, né? Porque para ele o que importava era aquele valor que era determinado através do censo que eles faziam. Então Levi, ele era muito odiado. E quando Jesus o chama, ele vai. Levi aqui, ele era um tipo de leproso, né? Ele tinha a sua lepra, assim como todos nós temos a nossa lepra. Todos nós temos lepras, todos nós temos pecados, todos nós podemos ser curados, todos nós podemos ser restaurados, perdoados, limpos, né? Pela autoridade, pela misericórdia, pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que veio justamente para isso, né? Então aqui Jesus, ele chama Levi, né? Levi prontamente o atende e começa a segui-lo. Levi larga tudo, deixa a sua vida velha para trás, sua vida de cobranças de impostos, sua vida de todo o seu estilo de vida anterior, até mesmo sua vida de luxo, e começa a seguir Jesus, um outro estilo de vida, numa outra, num outro propósito, onde ele encontrou a graça de Deus, onde Levi vislumbrou maravilhas que, que pouquíssimos tiveram oportunidade de participar. Ele foi quem escreveu o Evangelho, né, o Evangelho de Mateus, um evangelho maravilhoso, cheio de detalhes e que nos mostra quem foi Jesus até hoje e nos abençoa até hoje, né? Ou seja, Levi foi inspirado por Deus, né? Atendeu o chamado de Jesus. E coisas maravilhosas acontecem em nossa vida quando a gente ouve o chamado, né? Levi poderia ter ignorado, poderia ter continuado naquela sua vida anterior, mas ele fez a escolha certa. Ele deixou tudo e começou a seguir Jesus, né? E, e aí ele teve a vida dele transformada. E depois Jesus ensina, né? E ele trouxe, depois a gente vai ver mais para frente que muitas pessoas foram impactadas através de Levi, né? Inclusive aqui, nesse jantar que ele proporciona para Jesus e outros, também pecadores, também leprosos, né, que precisavam de Jesus, que precisavam do perdão, que precisavam da cura, a todos foi lhes dado a oportunidade de fazer como Levi fez, de se arrepender e de escolher uma nova vida, né? De beber, de ser parte de uma nova vida, de ser vinho novo. E aí ele ensina aqui que o velho não cabe no novo, né? Quando a gente tem uma nova vida, são outras prioridades, outros propósitos.
né? Outros valores, outros valores. É isso que a gente aprende no dia a dia, às vezes de uma maneira cognitiva, outras de uma maneira mais impactante, mas Deus vai falando conosco o tempo todo. E Ele vai nos dando lição conforme o nosso entendimento nos permite, e cabe a nós continuarmos nesse caminho, continuarmos buscando, sermos obedientes e termos fé para continuar no caminho, né, sem distração. Uma coisa é fato: atender esse chamado vai nos permitir vivenciar milagres e maravilhas, né? Mas é uma escolha e a gente tem que fazer essa escolha, né? Ah, rapidinho aqui falando sobre o jejum, para mim isso aqui nada mais é do que mais uma das centenas de vezes que os fariseus, que seriam os justos, né, tentaram apanhar Jesus aqui de alguma forma, em alguma pergunta capciosa ou alguma, algum entendimento que não passa de entendimento humano, né? E todas as vezes Jesus os responde com uma sabedoria infinitamente ele, né? Que é uma sabedoria que vem de Deus. É, Oxalá a gente sejamos todos abençoados com a sabedoria divina, e que possamos compreender até mesmo as injustiças desse mundo e todas as coisas desse mundo através da sabedoria de Deus, né? Porque isso nos traria paz e, enfim, e dá oportunidade para todo mundo falar também. Amém? Esse verso 30 e 31, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que comeis e bebeis com publicanos, né, e pecadores. E Jesus disse, né, que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Né? Quer dizer, isso aqui é a salvação pela graça. Né? A salvação, Jesus enfatiza aqui a salvação pela graça, né? Enquanto os fariseus, né, estavam ali a achar que tinha que segregar, que tinha que separar, que tinha que viver em castas, de uma maneira separada, Jesus diz: não, 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 é a graça salvadora, eu vim para todos. Eu vim para todos, eu não vim só para uma casta de ricos, de poderosos, de reis, disso não, eu vim para todos, a salvação é para todos. Esses versículos 30 e 31 são riquíssimos, é um texto tão pequeno e tão rico. Ao mesmo tempo, com relação às vestes novas, né, o vinho novo não pode ser colocado em odres velho, eu não sei se a palavra é odres ou odres, não sei, seja lá como for, mas, assim, não, Jesus aqui enfatiza, né? A gente não estragar a graça, não macular a graça salvadora dele com as leis, as 613 leis que eram praticadas no judaísmo. Com isso, não é que assim, o Novo Testamento não vai invalidar o Antigo Testamento de jeito nenhum, pelo contrário. Mas a gente tem que ver o Antigo Testamento como o cumprimento de profecias no Novo Testamento e não como não estragar a realidade da salvação pela graça com aquelas sombras antigas do judaísmo, daquele monte de leis que nem eles mesmos cumpriam, quanto mais agora. Então, agora é pela graça, e é isso que ele diz: não vamos estragar a graça com as sombras lá das antigas leis do judaísmo. Não vamos invalidar? Não, não vamos, porque lá está toda a profecia que é cumprida no novo. Mas a gente agora é a graça. É o vinho novo. É o vinho novo que seja colocado em odres novos. É a salvação pela graça. É isso. Como ele diz no 39, ninguém tenha bebido vinho velho, prefere o novo. Ou seja, se eu ainda estou na época da lei, como é que eu vou aceitar
a época da graça. Então, eu tenho que me desvincular da época da lei e vir para a graça, pela a salvação através de Jesus Cristo. Então, é um texto riquíssimo aqui. E ele escolheu logo quem? Levi, cobrador de imposto, para seguir. E foi exatamente o jantar na casa desse que era considerado pecador, que era considerado, né, assim, né, que enganava, os cobradores de impostos que enganavam e tudo mais, mas ele escolheu exatamente esse local. Tinha que ser lá. É bom demais. Maravilha. É bom demais essa falta de acepção que Jesus faz, assim. Ele aceita a todos. Agora, nem todos o aceitam, né? Essa que é a diferença. É isso aí, dona Lucinha, muito bem colocado, viu, dona Lucinha? É isso mesmo. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, está perdido, né? Então, nós temos é que reconhecer que ele veio para os seus. E a gente sabe que os seus mesmo não o receberam ali, naquela época, não o receberam, porque eles estavam ligados no vinho velho, né? Então, fica difícil. Mas o exemplo foi dado, está aqui para a gente seguir e reconhecer que nosso Senhor Jesus o Cristo, Ele é o nosso Salvador. E é Ele que devemos seguir, obedecer e seguir em frente. Muito bem colocado aqui pelo meu filho, pelo James e pela senhora também, dona Lucinha. Mais alguém quer falar, Samuel? A gente vê aqui que essa palavra é muito forte, né? Como a Dona Lucinha falou, né? Dos sãos, né? Que ele não veio para os sãos, né? Mas quem é são? Né? Não existe são, né? O que Não, existe é cada um reconhecer as suas próprias doenças, né? Suas próprias exatamente. dificuldades, seus próprios problemas. Então, mais uma vez, de forma irônica, né? Jesus vem e coloca essa palavra, né? De uma forma, ah, não, então tá bom, então não é para mim, né? Tá tudo certo comigo, não tem problema nenhum, eu sou são, né? Sou uma pessoa que faço tudo direitinho, né? Mas quem é, né? Quem faz, né? Se não só ele, somente ele, né? Então, mais uma vez, de uma forma sutil, né? Jesus vem e fala, filho, quem é tu, né? É, Né? Para julgar o irmão, né? Para fazer acepção de pessoas, né? Para separar, né? E aqui é. dessa parte do novo e do velho, fala, Samara. Não, eu nem quero falar, você está falando tudo aí. Pode continuar, você está indo muito bem. Essa outra Quem é parte aqui são? no Ninguém. final, Todos somos doentes. então, quem é, né? Agora, nesse trecho final aqui, o que ele fala aqui, ó, quer ver? Eu vou dar uma lida aqui, eu acho que é muito gostoso esse trecho. Ó, disseram os discípulos, né, de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejum e fazem orações, né, os teus, entretanto, comem e bebem, né? Jesus, porém, lhes disse, né, porém, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo, né? Isso aqui é lindo, né? Porque Jesus está presente, né? A gente faz o jejum para se aproximar de Cristo, né? Para a gente ter mais discernimento, para a gente estar mais sensível, para poder, né, controlar a carne, né? Controlar, ter mais autocontrole, estar mais próximo de Jesus, estar mais próximo de Deus. Mas Deus já estava ali com eles, né? Então, assim, vamos jejuar para quê se eu já estou aqui, né? Jejua quando for embora, agora não precisa jejuar, né? Eu já estou presente, né? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, né? Quem é o noivo? É Jesus, né? Aqueles dias, sim, aí sim vocês jejuarão, né? Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestes novas e põe em veste velha, né? Pois rasgará a nova. Então, o que que Jesus quer dizer aqui, né? Então, se a gente tem o velho homem e o novo homem, né? Então, quando a gente é renovado, quando a gente nasce novamente, né? Quando a gente aceita Jesus, né? Como nosso Salvador, né? E crê na ressurreição, né? Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e nós somos um novo homem, né? Mas nós não podemos continuar vivendo a vida antiga, né? O vinho velho, porque a roupa nova vai se rasgar, o tecido novo ele se rasga, né? Ele vai ser contaminado, né? Então nós precisamos, né, ser renovados por completo, né? Então, ó,
E ninguém põe vinho em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Os odres, eu não sei se vocês já viram, mas outro dia eu tive uma oportunidade, eu nem sabia disso, mas aquele, acho que é um pastor, é o Rodrigo, né? O Rodrigo Silva, ele tem um museu em São Paulo, né? Perto de Campinas. É, é. E ele estava mostrando que ele tem um odre lá, aquele odre que ele tem, ele falou que não era da época de Jesus, mas tem uns 300 anos. Mas como que era o odre? Eles pegavam um animal, né? Pele de um animal, eles limpavam todo o animal por dentro, tal, ficava só a pele, eles amarravam a parte de baixo, amarravam a parte de cima e jogavam o suco de uva, né? Jogava lá o suco ali e ele ia fermentar. Ele ia fazer a fermentação, ele ia expandir, né? Ele ia expandir aquele odre. E olha que interessante, quando ele fazia aquela expansão, né, a pele do odre ficava esticadinha, ela não tinha mais, ela perdia aquela flexibilidade, porque como ele esticou, ele expandiu, né, por causa do vinho que fermentou, ele não podia, por isso que quando ele fala, ó, você não pode pegar vinho novo e colocar num odre velho, porque aquele odre já foi expandido. Se você pegar um vinho novo e colocar dentro do odre velho, quando ele expandir, ele vai sugar, e aí você vai perder tudo. Então, por isso que você tem que trocar tudo, né? Assim, você tem que se renovar, não dá para viver o novo com o velho, né? Nós somos pessoas novas, nós somos novos, né? Novos seres, né? Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão, né? Ambos se conservarão. E colocar o vinho novo no odre velho, você vai perder o vinho, né? Então você vai, né, desperdiçar. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente, né? E aí eu lembro de um devocional que a gente estava um irmão trazendo essa palavra, e ele falava muito isso, né? Falou, olha, quem é que não gosta do vinho velho, né? Quem é que não. Como era bom a gente pecar, né? Como era bom viver naquele mundo, né? Nossa, como era bom. Então, assim, estando nós agora, né? Cientes, né, dessa palavra aqui, evitemos o vinho velho. Não vamos beber o vinho velho. Não vamos cair em tentação. Não vamos pecar. Por quê? Porque um pecando, pecado. Ah, não, mas só um pouquinho. É só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali. Eu sou crente, mas eu quero ficar um pouquinho, porque eu também gosto daquilo ali. Mas tenha cuidado, porque Mentirinha, nada, né, Fábio? Oi? Só mentirinha de nada. Isso não é pecado, não. Isso. Não é por aí, não, né, Fábio? Cuidado, porque isso pode desviar, isso vai desviar, né? Porque se você viver o novo, né, a nova realidade, a sua, né, a nova espiritualidade, aquilo que você foi renovado, aquilo que Deus, né, nos deu, né, e querer viver o antigo, né, querer beber um pouquinho do vinho velho, e Jesus não tinha de bebida alcoólica, não. Jesus está falando assim, da nossa vida, que a gente vivia antes. Não, eu quero só pecar um pouquinho, né? Então, não, se livre dos seus pecados, se cure, né? Busque a Deus, busque a Ele, né? Ele vai trazer clareza daquilo que realmente é importante para a gente, né? E não tenha saudade do antigo, e não teste, né? Não caia em tentação, não se teste. Ah, não, vou tomar só, não, porque o vinho velho é bom. O vinho velho é bom, não vai lá testar, fala, não, não, mas hoje meu vinho é muito melhor. Não, mas vinho velho é bom, então não caia em tentação, não vá para o vinho velho, né? Para que justamente a gente não aconteça isso, né? De se desperdiçar, né? Aquilo que, né, Jesus colocou no nosso coração, né? Que é o nosso novo, né? Nossa renovação. Amém. Exatamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, Fábio, muito bem colocado. Você Muito lembrou bom. aí dos odres novos, odres velhos, oh, meu Deus do céu. É isso aí, Tamires, tá quer bem falar alguma coisa, esclarecido. querido? E aqui também, né? É, quando a gente tem, né, essa ligação dos evangelhos, né? Também fala sobre isso, né? Sobre a vocação de Levi no livro de Mateus 9, do 9 ao 13, e no livro de Marcos 2, do capítulo 14 ao 17. Que Levi e Mateus, eles eram a mesma pessoa, né? Assim, Levi era o nome dele antes da sua conversão. E depois que Jesus chamou e ele se converteu ao evangelho, o nome dele foi mudado para Mateus. Isso era
tipo uma tradição, né, de uma mudança de vida. Quando eles mudavam de conversão, mudava a sua vida, né? E esse texto, eu já estudei ele uma vez, e ele é muito lindo, porque foi uma rápida conversão de Mateus. Ali foi uma coisa de repente, né? Possa ser que Mateus tenha ouvido, porque naquele lugar, né, onde eles estavam, foi em Cafarnaum, né? Eu não estou me recordando muito bem, mas na cidade onde eles estavam, todo mundo ouviu falar, todos ouviram falar. Até aqueles doentes que estavam num lugar, né, separado e tudo mais, eles ouviram. Então, Mateus também deve ter ouvido falar. E quando ele viu Jesus ali, que Jesus o chamou, ele teve uma rápida conversão e foi, e seguiu Jesus sem dizer nada, sem dizer nada. Isso é muito lindo, porque ali ele já estava preparado para ser aquilo, né? Mesmo que ele tinha, né, a sua vida, metade da sua vida foi sendo cobrador de impostos, né? Mas Deus foi lá, Jesus chegou e tirou tudo aquilo. E uma coisa interessante que eu estava aqui pensando é que o nosso testemunho, ele vale muito para muitas pessoas lá na frente. Por isso que Jesus, ele chamou aquelas pessoas que tinham uma profissão ruim, como Mateus, né, que era cobrador de impostos, odiado por muitos judeus ali, né, porque ele era cobrador de impostos, ou algo que eles tinham feito que não tinha agradado, né? Não tinham ainda ali boa, né? Assim, falando, não sei se eu estou explicando direito para vocês, mas qualquer coisa pode me corrigir. Mas ele quis tirar essas pessoas para mostrar para os outros lá na frente que esses pecadores também pode se converter. Porque tem pessoas que pensam assim: eu faço tanta coisa ruim que Jesus não vai me perdoar mais. Mas a Bíblia diz que mesmo que o seu pecado seja vermelho como escarlate, ele pode se tornar branco como a neve. Então, Jesus, ele pode nos limpar. Só basta a gente querer, como já foi falado. Só basta a gente querer mudar. Só basta a gente querer se converter, né? E hoje é fácil pegar uma pessoa que foi criada nos caminhos de Jesus desde novinho, desde criança. Não tem muito testemunho para contar. Mas você pega um assassino, Jesus pega um assassino, Jesus pega um estrupador, Jesus pega uma pessoa de pior pecado que a gente possa imaginar e Jesus vai lá e trata aquela pessoa. E bota a pessoa em um lugar que ela vai contar o seu testemunho para outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que ela fez. Então, aquelas pessoas ali vão ser impactadas. Aquelas pessoas vão pregar e vão trazer também aquelas pessoas ao arrependimento. Porque Jesus não veio chamar esses que foi criado desde pequeno, assim, trazendo por dia de hoje. Não veio, né, como ele falou, que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, os pecadores, né, para trazer eles ao arrependimento. Ele não veio para aqueles que já foi criado nisso e já conhece a palavra. Ele veio para trazer aqueles, para arrancar aqueles do pecado mesmo e trazer eles do arrependimento, para que outras pessoas que venham a ouvir, venham a se converter através do testemunho. Então, o testemunho, ele é muito importante para a nossa conversão. Né? E eu já ouvi falar, a pessoas falar que quando a gente prega, a gente não pode falar assim da nossa vida e tal, mas a nossa vida é a nossa história.
E quando Deus tocar, a gente tem que falar, porque vai ter pessoas ali, naquele lugar, que vai se converter através do que a gente viveu. Amém. Tá bom. Coisinha que eu queria comentar, que eu achei interessante você ter falado isso daí. A gente sempre lembrar que Jesus, ele veio, assim, para essas pessoas que estão doentes, mas ele veio para todos, né? Inclusive para aqueles que cresceram na igreja também. Porque isso até chega a ser até perigoso, a gente induzir as pessoas a acharem que então eu tenho que sofrer para que Jesus venha para mim, sabe? E aí a gente pode até entrar num processo de auto-aniquilação, né? Auto-sabotagem, né? Ah, eu tenho que sofrer, porque através dos testemunhos dos nossos irmãos também a gente pode edificar outras pessoas, né? A gente não precisa sofrer para adquirir a sabedoria, né? O sofrimento traz sabedoria também. Mas, às vezes, como você falou, né? O irmão que cresce na igreja ali, que vem vivenciando, né, o testemunho de tantas outras pessoas, ele também pode tocar o coração de uma outra pessoa que está passando por uma situação parecida, através de um testemunho que ele ouviu, mas não que ele viveu, né? Não que ele viveu. Mas, assim, e aí que ele tá falando também, são ninguém é, né? Então ele veio para quem é doente. Quem é doente? Todos nós somos, né? Todos nós temos. Seja aquele irmão que cresceu na igreja que, né, graças a Deus, sempre teve a proteção de Deus e o mal não imperou sobre a vida dele, porque não é Deus que quer trazer o mal para nós, para que nós sejamos, né, possamos nos aproximar dele, para que nós tenhamos um testemunho, né, lá na frente, né? Quem gera o mal na nossa vida é o inimigo, né? E é o inimigo. Então Deus quer nos proteger o tempo todo. Então, por que que esse irmão que cresceu na igreja hoje ele não tem testemunhos, né, de pecados, né? Que tem pecadinho, pecadão, né? Mas de pecados que são mais impactantes aí para os olhos do humano, né? Então, é porque ele sempre teve com a proteção de Deus ali, sempre esteve próximo, né, do Espírito. E a gente sabe que acaba sendo, a gente acaba sendo blindado, né? Blindado, por isso que é bom andar perto da luz o tempo todo, né? E esses irmãos, glória a Deus que hoje eles tenham testemunhos, né? Como você disse, Camilo, para poder realmente trazer impacto na vida de outras pessoas e fazer essa transformação, né? Mas a gente sempre lembrar que é para todos e que a gente não pode desejar o mal para a gente ter testemunho. Amarrado em nome de Jesus, né? Testemunho eles têm, porque mesmo a gente vivendo com Cristo, acontece coisas na nossa vida. Ninguém está escasso a passar por algo, porque a doença mesmo que tem sobre minha vida, eu estava na igreja. Entendeu? Começou, eu não estava no mundo para eu vir. Eu não vim pela dor, eu vim pelo amor, pelo medo. Já vai, só um instante. Então, mas as pessoas também passam, porém, um impacto, né, que é maior sobre a vida dessas pessoas quando a gente passa realmente por aquilo. Entendeu? Uhum. A graça é para todos, né? Como o Fábio diz, Jesus veio para todos. Todos mesmo. E assim, às vezes até a gente comete um deslizezinho nas nossas orações quando a gente diz, graças te damos, Senhor. Quem somos nós para dar graça ao Senhor? Ele é que nos dá, graça é favor imerecido. A gente às vezes confunde gratidão com graça, né? E eu já vi tanta gente falar, e eu mesma já me peguei, e hoje de manhã não é que eu estava pensando nisso, eu ainda de manhãzinha assim que eu acordei, isso me veio à cabeça. Graças te damos, Senhor. Quem somos nós para dar graça ao Senhor, meu Deus? Graça é um favor imerecido, é Ele quem nos dá, e não nós a Ele. Damos poder, não, é Ele quem nos dá tudinho, é o reverso da medalha. Lembra do livro de Sidney Sheldon, não sei, o reverso da medalha? Então é exatamente isso aí. Não Aí a fala gente... graças a Deus, dona Lucia. Oi? Graças a Deus. Tá errado, então. A gente fala graças a Deus, né? Tá errado. É graças. Não, não, é porque assim, graças a Deus, não. Graças ao nosso Deus, sim, aí é um gesto de gratidão. Mas quando a gente ora e diz, graças te damos, não é Ele quem nos dá, né? Hoje eu me peguei pensando nisso, porque eu já cometi também isso, e eu já falei várias vezes.
E o Senhor, o Espírito Santo, é tão maravilhoso que ele nos corrige nos mínimos detalhes, assim, ele vai lembrando das coisinhas que a gente faz, né? É bom demais viver assim com Jesus, né? Com o Espírito Santo ali presente, que ele vai corrigindo a gente o tempo todo. Vai ensinando, exortando, consolando. Ele é o nosso consolador, né? Jesus disse: Eu vou para quem viu o consolador. E esse consolador está aqui conosco, é bom demais. É muito bom. E com relação ao testemunho, aí, assim, às vezes, é como a Tamires falou, ela falou algo que me chamou a atenção, porque às vezes a pessoa está na igreja, nasceu em berço evangélico e comete atrocidade bem maior do que quem se converteu depois, né? É como ela falou, disse, eu estava pecando a minha doença veio quando eu estava na igreja. E isso acontece muito, né? Com muitos, né? Estar na igreja e cometer, assim, coisas que eu só não vou dizer Deus duvida, porque o ditado popular, até Deus duvida, não, Deus não duvida de nada. Mas até Deus, eu acho que ele se espanta. Como é que o meu filho está assim, faz isso comigo, entristece meu Espírito Santo desse jeito, né? É isso. Meu povo, vixe, 8h03, tenho que sair. Quer orar pra gente? Tá no mudo aí. Quer orar, James, pra gente? Tá no mudo. Quem for orar para nós, queria fazer um pedido especial para pedir que Jesus nos, com seu poder e glória, sabe, além de nos perdoar, nos ajudar com entendimento, com guiando o nosso coração, limpando nossa alma, como ele fez aqui com o leproso. Às vezes, quando a gente passa por alguma injustiça nessa vida, nosso coração fica ali inconformado, né? Coisas ruins ali. E a Bíblia fala que tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é edificante, né? Tudo que é bom, que seja isso que habite o nosso coração. Mas eu até anotei aqui que a lei, a justiça e o entendimento dos homens é diferente de Deus. Não dá para a gente esperar a justiça de um mundo tão imperfeito, né? Se somos todos imperfeitos. Mas isso acontece. E não é porque a gente segue a Deus e a gente está ali, né, buscando que essas coisas não nos vão acontecer. Mas essas horas é importante também que a gente seja capaz de assimilar, de entender e de aprender com isso. Que a gente tenha sabedoria para entender o que é que Deus tem para nos ensinar através de cada coisa que nos acontece, né? Então, que o meu pedido de hoje é que ele nos traga essa luz, esse entendimento e que através do Espírito Santo isso nos seja transformado, né? Para que a vontade dele prevaleça em nossos corações, né? E que a gente possa ser verdadeiramente ali discípulos, né? Cristãos, enfim. Eu não sei se eu fui claro ou se eu divaguei muito, mas eu peço aí que quem for orar que clame também por essas bênçãos, amém? Para todos nós. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela comunhão, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, em seu nome, Senhor, estudando a sua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, trazendo edificação para cada um de nós, Senhor. Revelando, Pai, aos nossos olhos, Pai, aquilo que nós precisamos aprender, Pai, com humildade, Pai, nós possamos enxergar, Pai, enxergar as nossas falhas, Pai, enxergar as nossas dificuldades, Pai. E agradecemos, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai.
todas as dificuldades, Pai, todos os ensinamentos, Pai, que nós possamos te honrar o tempo todo, Pai. E meditarmos, Pai, meditarmos na palavra, Senhor, meditarmos, Pai, na nossa vida, Senhor, nos nossos acontecimentos, nos nossos desafios, Pai. Que nós possamos tirar, Pai, o melhor, Senhor, para que nós possamos prosperar, Pai, no sentido de avançar, Pai, que nós possamos avançar no seu reino, Pai, aprender, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai, em humildade, Pai, reconhecer, Pai, as nossas fraquezas, Senhor, reconhecer as nossas fragilidades, Senhor, reconhecer, Pai, os pontos, Pai, onde nós possamos cada vez mais, Pai, melhorarmos, Pai, as nossas atitudes, Pai, o nosso falar, o nosso calar, Senhor, que nós possamos ter um entendimento real, Pai, daquilo que o Senhor quer para nós, Senhor Jesus. Que o Senhor traga, Pai, cada vez mais clareza, cada vez mais revelação aos nossos corações, Pai. Que nós não caímos em ira, Pai. Que nós não caímos, Pai, em tentação, Pai, em pecado, Senhor. Que nós não caímos, Pai, em rebeldia, Senhor. Que nós possamos estar, Pai, mansos, Pai, mansos de coração, Pai. Que nós possamos estar, Pai, alinhados contigo, Pai, o tempo todo, Pai. Esperando, aguardando, Pai. Aguardando, porque nós sabemos, Pai, que no silêncio o Senhor fala também, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor cubra, Pai, todos nós, Senhor, sob o seu manto sagrado, Pai. Que o Senhor continue protegendo, Pai, nos blindando, Senhor, do mal, Pai. Que o inimigo não se aproxime de nós, Pai. Que caia, Pai, toda a seta do inimigo, Senhor. Que nós estejamos protegidos, Pai, sob o seu manto, Senhor, sob a armadura celestial, Senhor. O seu capacete, Pai, da salvação esteja sobre nós, Pai. Protegendo a nossa mente, Pai. Que nada, nenhum pensamento ruim, Pai. Nada que não é de Ti, Pai. Venha para o nosso coração, Senhor, venha para nossas mentes, Pai, que nós possamos, Pai, estarmos em alegria, Pai, o tempo todo, Pai, transbordando seu amor, Pai, por onde nós passamos, Pai. A sua autoridade, Senhor, que o Senhor nos deixou aqui na terra, Senhor, nós possamos exercê-la, Senhor Jesus, conforme a sua vontade, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu amor, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado. Proteja, Pai, proteja o nosso devocional, Senhor, o seu devocional, Senhor. Proteja, Senhor, esse ambiente maravilhoso, Senhor. Continue, Pai, edificando, Pai. Continue, Pai, trazendo irmãos, Pai, para aprender a sua palavra, Senhor. Fazendo o seu ID, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Toda a sua vontade, Senhor, seja feita sempre, Senhor. Que nós estejamos, Pai, prostrados a Ti o tempo todo, Pai. Escutando, Senhor, podendo ter discernimento para ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Pai. Que nós possamos ter o coração inclinado, Senhor, ao Senhor, sempre, Pai, agora e sempre, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais estarmos fortalecidos, Pai, abandonando o vinho velho, Pai. Que nós fujamos da tentação, Senhor. Que nós estejamos cada vez mais, Pai, alinhados com o Seu reino. Sua honra e para Sua glória, agora e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.